Enquanto você dormia tranquilo, bilhões estavam sendo lavados diante dos seus olhos. E o mais impressionante? Ninguém, absolutamente ninguém percebeu. Estamos falando de 52 bilhões de reais. Um valor tão grande que é difícil até de imaginar. E esse é o montante que uma das maiores facções criminosas do Brasil conseguiu movimentar sem que a maioria da população sequer tivesse ideia do que estava acontecendo. Agora eu preciso te fazer uma pergunta. Como é possível movimentar tanto dinheiro sem levantar suspeitas? É exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Mas fique atento, porque quanto mais você entender esse esquema, mais vai perceber o quanto dinheiro invisível controla o mundo em que vivemos. 52 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, isso é mais do que muitos estados brasileiros arrecadam em impostos durante um ano inteiro. É mais do que o orçamento de ministérios inteiros e mais do que a fortuna acumulada por alguns dos maiores empresários do país. Agora imagine, se esse dinheiro tivesse sido usado para hospitais, escolas, estradas, o Brasil teria avançado anos em qualidade de vida. Mas não, esses bilhões foram parar nas mãos do crime organizado. E aqui vem a primeira revelação. Esse dinheiro não foi movimentado em malas de dinheiro, em cofres escondidos ou em carros fortes e legais. Nada disso. Ele circulou pelo sistema financeiro como se fosse totalmente legítimo. Passou por bancos, por empresas comuns, por atividades que qualquer pessoa veria como normais. E é aí que está o choque. O esquema foi montado de forma tão inteligente, tão calculada, que a engrenagem rodava em silêncio, sem chamar a atenção. Agora, deixa eu te contar como tudo isso foi possível. Sabe aqueles postos de combustível que você vê espalhados em cada esquina? Pois é, mais de 1.000 postos em todo o Brasil estavam de alguma forma ligados ao esquema. Cada abastecida, cada nota fiscal emitida, cada venda de combustível era uma oportunidade perfeita para transformar dinheiro sujo em dinheiro limpo. Era como se o crime tivesse encontrado a lavanderia perfeita, só que nesse caso, a lavagem acontecia em plena luz do dia. E não parou por aí. Eles também usaram fintechs, aquelas empresas digitais que funcionam como bancos modernos. Uma única fintech chegou a movimentar 46 bilhões de reais em poucos anos. Pense bem, um banco paralelo operando em silêncio, fazendo transações que pareciam comuns, mas que escondiam uma rede bilionária. E como se não bastasse, havia ainda os fundos de investimento. Foram identificados pelo menos 40 fundos, com um patrimônio total estimado em 30 bilhões de reais. Dinheiro aplicado em títulos, ações, ativos financeiros, tudo para dar a aparência de que aquilo era um negócio sério, legítimo e intocável. Era um império financeiro construído em cima de atividades que você e eu vemos todos os dias. E o mais assustador, tudo isso acontecia à vista de todos. Agora, eu quero que você pare e reflita comigo. Por que ninguém percebeu? Como é que bilhões podem circular diante dos olhos da sociedade sem levantar suspeitas? A resposta é simples, mas também é perturbadora. Quando algo parece comum, as pessoas não questionam. Um posto de gasolina? Normal. Uma empresa de tecnologia financeira? Moderno, inovador, promissor. Um fundo de investimento? Só mais um entre tantos que existem no mercado. E é exatamente isso que torna o esquema tão brilhante. O crime se escondeu atrás daquilo que parecia banal, aquilo que ninguém ousaria desconfiar. Agora pense no posto de gasolina da sua rua. Você já se perguntou de onde vem o dinheiro que circula ali? Você já parou para analisar o quanto realmente entra e sai daquele caixa? A verdade é que não, porque a mente humana tem uma tendência a aceitar o que parece familiar, sem questionar. E foi assim que, ano após ano, bilhões passaram despercebidos. Agora vamos juntar as peças. Temos os postos de gasolina espalhados pelo Brasil. Temos as fintechs operando como bancos paralelos. Temos os fundos de investimento escondendo bilhões em patrimônio. Cada engrenagem tinha uma função. Cada parte do esquema foi montada como se fosse um grande quebra-cabeça. E quando todas essas peças se conectaram, o resultado foi a construção de um império bilionário que estava bem debaixo do nariz do país inteiro. E enquanto isso, o Estado deixava de arrecadar bilhões em impostos, hospitais deixaram de receber recursos, escolas ficaram sem investimento, estradas continuaram em ruínas. Enquanto você via seu bairro sofrendo com falta de estrutura, o crime organizado estava cada vez mais rico, cada vez mais poderoso. Esse dinheiro deu à facção algo muito maior do que bens materiais.
deu influência, poder político e capacidade de se infiltrar em setores cada vez mais intocáveis da sociedade. O crime entendeu uma verdade que poucos enxergam. No final, quem controla o dinheiro, controla o jogo. Agora eu quero deixar você com uma reflexão. Se uma facção criminosa foi capaz de movimentar 52 bilhões de reais sem ser notada, imagine o que ainda acontece agora, nesse exato momento, sem que você saiba. O que mais pode estar escondido atrás da normalidade do dia a dia? Quais outros esquemas estão rodando em silêncio, mudando a vida de milhões de pessoas sem que a maioria perceba? Esse é apenas um dos segredos sombrios que quase nunca chegam ao público. Mas aqui, neste canal, eu vou te mostrar aquilo que ninguém mais mostra. Se você quiser continuar explorando os mistérios ocultos, os bastidores invisíveis e os segredos que moldam o mundo em que vivemos, então já sabe. Se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho. Porque a verdade pode ser assustadora, mas ignorá-la é ainda mais perigoso.